Bom dia, crianças. Hoje na aula de ciências iremos aprender um pouco sobre os dias e as horas e orientações no espaço e movimento, os astros e a passagem do tempo. Fenômenos cíclicos são eventos que se repetem de tempos em tempos. O dia e a noite, as estações do ano, os períodos da seca e de chuva são alguns exemplos de fenômenos cíclicos da natureza. Os dias e as horas. Por que será que o dia é dividido em horas? Dividir o tempo apenas em dia e noite não é o suficiente para que as pessoas consigam organizar sua rotina. O dia corresponde ao tempo aproximado em que a Terra demora para completar uma volta em torno de si mesma. Durante esse movimento, parte da superfície da Terra está direcionada para o Sol, onde é dia. A outra parte não recebe a luz solar, onde é noite. A primeira divisão do dia em períodos menores conhecida foi feita há mais de 3.000 anos, pela civilização egípcia. Eles dividiram o tempo de um dia em 12 horas entre cada nascer e cada pôr do sol. Os antigos egípcios usavam uma vareta fincada no chão e marcavam as horas através do comprimento e da direção da sombra projetada do sol. Essa vareta é chamada de gnomon. O relógio de sol é formado por uma superfície plana que serve de mostrador, linhas indicando as horas e o gnomon que projeta a sombra no sol no mostrador. Conforme muda a posição do sol no céu, a posição e o tamanho da sombra mudam e, assim, as horas do dia são marcadas. Na figura A, o relógio marca 8 horas da manhã, em 15 de janeiro de 2018. Na figura B, o relógio marca 2 horas da tarde, na mesma data. As imagens foram feitas no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Havia um problema em contar as horas por meio de sombras projetadas pelo sol. O período de claro e de escuro de um dia varia com o passar do tempo e depende da região do planeta. Além disso, não era possível saber as horas durante a noite. Apenas quando foram feitos cálculos matemáticos para determinar quanto tempo durava um dia, é que se pôde determinar exatamente em quantas horas ele deveria ser dividido. Assim, dividimos o dia em 24 horas, as semanas e os meses. Outra forma que as pessoas encontraram para contar a passagem do tempo foi observar a mudança de aparência da Lua a cada dia. Essa mudança é cíclica, ou seja, é um ciclo, e gradual, mas 4 fases foram nomeadas. Um ciclo dura aproximadamente 29 dias. O período entre a repetição de uma mesma fase, ou seja, entre 2 luas cheias, por exemplo, foi utilizado para determinar a duração de um mês. Fases da Lua. Na lua cheia, toda a face da Lua que está voltada para a Terra fica iluminada. No quarto minguante, metade da face da Lua que está voltada para a Terra fica iluminada. Na lua nova, o sol não ilumina a face da lua voltada para a Terra. Por causa disso, não conseguimos enxergar a lua nesse dia. O quarto crescente é parecido com o minguante. No entanto, é a outra metade da lua que fica iluminada. A duração de uma semana, 7 dias, foi definida com base na duração de cada aparência da lua no céu. Orientação no espaço e movimento. Ao longo de nossa vida, temos a necessidade de nos orientar em diversas situações, como para saber onde estamos e como podemos chegar onde queremos ir. Se estamos caminhando em uma rua, podemos nos localizar usando os pontos de referência, ou seja, alguns elementos que podemos usar como guia para saber onde estamos, como os edifícios, placas de trânsito, árvores, etc. Orientação utilizando o sol. Você sabia que as palavras nascer e pôr são usadas porque os povos antigos acreditavam que a cada dia nascia um novo sol e à tarde ele se punha abaixo do horizonte para morrer? Hoje sabemos que isso não é verdade, pois o sol nasce e se põe por causa do movimento de rotação do planeta Terra, responsável pela ocorrência dos dias e das noites. Mesmo assim, as expressões nascer do sol e pôr do sol ainda são muito utilizadas por nós. Por isso,
A região onde o Sol nasce recebe o nome de nascente, e a região onde ele se põe recebe o nome de poente. Os pontos cardeais. Os pontos de referência variam de acordo com a localidade. Por isso, ao percorrer distâncias maiores, é preciso utilizar referências mais confiáveis. Os pontos cardeais são pontos de referência universais, ou seja, podem ser utilizados em qualquer parte do mundo. São eles: leste, representado pela letra L, oeste, representado pela letra O, norte, representado pela letra N, e sul, representado pela letra S. Podemos nos orientar conhecendo as regiões do nascente e do poente do Sol. O Sol aparece a leste e se põe a oeste. O Sol como referencial. Se abrir os braços com a mão direita apontando para o lado do nascente, ela indicará a direção leste. A direção oeste estará ao lado oposto. À sua frente estará a direção norte e às suas costas estará a direção sul. Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é uma figura presente em mapas e bússolas, tanto antigos como novos. Ela é utilizada atualmente para indicar os pontos cardeais principais, norte, sul, leste e oeste, e também para indicar os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Os pontos colaterais tornam a localização mais precisa. Ao longo da história, a Rosa dos Ventos passou por muitas transformações. Antigamente, o desenho dela era mais parecido com as pétalas de uma rosa. Com o passar do tempo, esse desenho foi sendo simplificado. Outra mudança foi em sua função. Inicialmente, a Rosa dos Ventos foi criada para indicar as direções de onde vinham os principais ventos. Nessa época, os povos adotavam nomes e significados diferentes para cada um desses ventos. Atualmente, a Rosa dos Ventos é mais usada para indicar os pontos cardeais. A primeira Rosa dos Ventos, encontrada em um mapa, está em um livro produzido por volta do ano de 1375. Os nomes dos ventos e suas respectivas direções eram Tramontana, norte, Greco, nordeste, Levante, leste, Siroco, sudeste, Ostro, sul, Libétio, sudoeste, Ponente, oeste, Maestro, noroeste. Bons estudos!